Unidade 2. Convivamos com as diferenças. Aula 6.1. Conteúdo: los passados. Pretérito indefinido. Pretérito perfeito compuesto. Pretérito imperfecto. Habilidade: conjugar verbos regulares e irregulares nos 3 pretéritos do modo indicativo. Pretérito indefinido. Pretérito perfeito compuesto. Pretérito imperfecto. Buenas tardes, bienvenidos. Tendremos más una clase de língua espanhola. Já entenderam, né? Não vou traduzir. Buenas tardes. Pois é, nós vamos começar mais uma aula de espanhol, acabei traduzindo. E veremos novos conteúdos importantes, certo? Mas, claro, como é de praxe, de costume, temos a nossa revisão. E em nosso repasso, na nossa revisão, trazemos mais uma vez a formação de los géneros de los sustantivos masculinos e femininos. A formação dos gêneros, não é? A gente sabe que existe o gênero masculino e dele deriva o gênero feminino gramaticalmente. A regra básica, como você já sabe, né? A regra básica, como você já sabe, é a seguinte: substantivos terminados em O formam o feminino em A, trocando-se a vogal O, né, pela vogal A. Por exemplo, el muchacho, la muchacha, el gato, la gata. Muchacho, você sabe, menino, muchacha, menina, gato, gata. Poderia ser também pastor, pastora, não é? Acrescentando-se a letra A. Também poderíamos lembrar, né? A gente pode até relembrar os substantivos que não obedecem a essa regra, não é? Por exemplo, caballo, yegua, cavalo, égua. Eu não vou simplesmente trocar o A pelo O. Como também acontece com as palavras hombre, homem, e mujer, mulher. Outra maneira, você já sabe, quando a gente vai tratar de alguns animais, não é? El elefante macho, el elefante hembra. La serpiente macho, la serpiente hembra, né? Além daqueles outros substantivos que têm outras terminações no feminino. Príncipe, princesa, héroe, heroína, certo? Pois é. Existe outra maneira de você saber o feminino ou o masculino. Por exemplo, estudiante, el estudiante, la estudiante, certo? El periodista, o jornalista, la periodista, a jornalista, e nesse caso a gente consegue identificar o gênero da palavra com o uso do artigo, né? El, la, o, a. Muito bem. Aproveitando ainda isso, veja só que nós temos em cartela. Nós temos palavras que vejam só, não vão para o feminino, né? E outras que não vão para o masculino. Por exemplo, el dia. Eu não vou formar o feminino de dia, né, gente? Essa palavra é simplesmente masculina. Outro caso, la moto. Olha, não vou flexionar o gênero de moto. La moto, es la moto. É uma palavra feminina. Existem palavras que não existe o seu feminino correspondente ou o seu masculino correspondente. Outro exemplo, el mapa. El mapo? Não, el mapa, né? O mapa. La foto,
que é uma palavra feminina, e el planeta, ok? Ótimo, relembramos aí esse assunto. Vamos ao desafio do dia. O desafio do dia propõe a pergunta: o que significa a palavra pretérito? O que significa a palavra pretérito? Tá ok? Converse aí com seu colega, com seu professor e apresente a resposta desse desafio quando for o momento. Vamos começar nossa aula? Muito bem, na aula anterior, você acompanhou o substantivo. Acabamos de relembrar a formação do feminino, não é? De algumas palavras, de alguns substantivos. Pois é, nos estudos da gramática, o substantivo, né, ele é um núcleo de alguma coisa, principalmente de um conjunto de nomes. Por exemplo, el muchacho inteligente hizo la prueba. O menino inteligente fez a prova. A gente pode dividir essa frase em duas partes. O conjunto das palavras que estão relacionadas ao nome e o conjunto das palavras que estão relacionadas ao verbo. El muchacho inteligente. Veja, el muchacho inteligente. Qual é o núcleo desse bloco de palavras? El muchacho inteligente. O núcleo, a principal palavra vai ser o quê? Muchacho. É a principal informação. O artigo el está apenas acompanhando e o adjetivo inteligente está acompanhando esse substantivo, certo? Então, o substantivo, esse nome, é a palavra mais importante, é o núcleo desse bloco de nomes, tá? Agora veja o restante da frase que está bem aqui, imaginem. Hizo la prueba. Aqui nós temos o restante da frase. E aí nós temos outra palavra que é a palavra principal. O bloco de palavras relacionados ao verbo. E qual é o verbo? O verbo é hizo, que é o verbo hacer, que está no passado. Hizo la prueba, quer dizer, fez a prova. Pois é, nesse caso, o núcleo vai ser o verbo, certo, gente? Então, nós, quando falamos ou quando escrevemos alguma frase, quando a gente vai declamar, sabe, alguma coisa, a gente tem que entender que existem esses núcleos. Ou vai ser um nome ou vai ser um verbo. O nome traz a informação da substância, né? Do que se trata, da coisa, do objeto, de um ser. O verbo apresenta a ação, basicamente apresenta a ação que é realizada. Qual foi a ação que foi cometida? No caso, foi a ação de fazer a prova. E nesse caso, a prova é apenas um complemento, certo? Então, vocês já imaginaram do que a gente vai tratar aqui, não é? Vamos tratar de verbos. Isso porque a gente já tratou na aula anterior do nome, do substantivo. Então, vamos falar um pouquinho de verbo. Verbo no passado. Vejam a cartela. Vamos tratar de tempos, estruturas do verbo no passado, tá? E o primeiro, quer dizer, a primeira estrutura se chama pretérito perfecto simple ou pretérito indefinido. Então, nós vamos tratar de verbos, vamos conversar agora sobre verbos no passado, tá certo? O primeiro passado que a gente vai apresentar é o pretérito indefinido. Ele é utilizado para ações acontecidas no passado, não é? Sem nenhum vínculo com o presente.
aquela coisa que a gente realizou, aquela ação que a gente realizou, fica lá no passado e não tem nada a ver com o presente, tá certo? Então veja, temos aí a Maria que viajou, ok? Ela realizou a ação de viajar. E aí nós vamos ver esse verbo viajar conjugado no pretérito indefinido, justamente expressando ações que aconteceram no passado, sem vínculo com o presente, tá certo? Então veja como é que fica a conjugação do verbo nesse tempo. Yo viajé, tú viajaste, ella usted viajó, nosotros viajamos, vosotros viajasteis, ellos viajaron. E aí a gente compreende perfeitamente, sem segredo, que o verbo viajar está conjugado no pretérito indefinido, certo? E que ele expressa uma ação que aconteceu num tempo que não mantém vínculo com o presente, ok? E percebam uma coisa, o verbo viajar é um verbo regular. Ele vai apresentar o seu radical sem modificações em toda a conjugação. Olha só, qual é o radical? Lembrando que o radical a gente acha apagando a terminação ar, er, ir, certo? Você faz isso com os verbos regulares e encontra o radical. Este radical aqui, olha para onde ele veio. Ele veio para cá, ó, viajé. Ele veio para cá, viajaste. Depois passou para a terceira pessoa do singular, viajó, viajó. Viajamos, viajasteis e viajaram, certo? Esse é o radical do verbo viajar que está destacado aqui, né? Como vocês perceberam. E o que vem em seguida são as nossas desinências e asteo, amosastes, aron, do pretérito indefinido, ok? Vamos ver outro caso agora com o verbo que termina em er, é o verbo conocer. Aí aqui nós temos duas pessoas, né, que foram jantar, acabaram se conhecendo. Ellos se conocieron ayer, quer dizer, eles se conheceram ontem. Olha qual é a ação mesmo, qual é o núcleo da parte verbal. É o verbo conocer, conocieron. Essa foi a ação realizada, ok? E foi realizada no passado. Veja aqui o verbo conocer, vamos encontrar o radical, é só apagar er. Pronto, achei o radical e conjugo esse verbo, né, gente? Conocí, conociste, conoció, conocimos, conocisteis, conocieron. Perceba que estas terminações aqui mudaram um pouco, não é? São um pouco diferentes das terminações que vão estar juntas dos verbos que terminam em AR, tá? Estas terminações servem para os verbos que terminam em ER e também IR, tá certo? Muito bem. Depois do verbo conocer, eu conheci, tu conheceste, ele conheceu, nós conhecemos, vós conhecestes, eles conheceram, eles conheceram. Isso no português, é claro. A gente vai passar para outro verbo que agora termina em IR. É o verbo salir, tá? Que neste tempo também é regular. Nessa estrutura aqui ele é regular. Pretérito indefinido. Vamos achar o radical para que a gente possa conjugar esse verbo bonitinho. É só apagar o IR agora. Aí a gente acha sal. Não é sal, né? Faz parte do verbo salir. Verbo sair. Sal.
Então veja que sal vai estar presente em todas as pessoas sem sofrer nenhuma alteração, ok? É um verbo regular. E aqui alguém está saindo, né? Eu acho que é esta aqui, esta senhorinha aqui, essa jovem que vai sair. Daqui a pouco a gente forma uma frase. Antes, vamos conjugar esse verbo. Yo salí, tú saliste, ele ya usted salió, nosotros salimos, vosotros salisteis, ellos salieron. E aí você tem que atentar para quê? Tem que atentar para as terminações, tá? As terminações, que são estas. E tem que entender que o pretérito indefinido apresenta uma ideia de passado, certo? Agora a gente pode escrever uma frase só para ilustrar aqui, ó. Ella. Eu vou até pegar o verbo que corresponde aqui, ó. Ella. Qual vai ser, gente? Vai ser salí, saliste, salió. Parabéns aí para quem já respondeu. Ella salió. Ella salió. A gente pode até completar aqui com a frase temprano. Ella salió temprano. Ela saiu cedo, né? Ótimo. Após conjugarmos o verbo, os verbos no pretérito indefinido, vamos ver algumas palavrinhas que vão acompanhar essa estrutura verbal. Tá aí, os marcadores temporais, los marcadores temporales. Esses marcadores temporais, eles são muito usados com o verbo no pretérito indefinido, certo? Vamos começar com o primeiro. Ayer, que significa ontem. Anteayer, que significa anteontem. Temos também anoche ou antenoche, significa ontem à noite. E aí, la semana passada, el mes pasado, el año pasado. Todas essas palavras, essas expressões, esses marcadores temporais, eles apresentam ideia de um passado remoto, de um passado que realmente ficou para trás. Ontem, anteontem, ontem à noite, semana passada, mês passado, ano passado. Tá ok? Agora a gente vai estudar um verbo, uma estrutura verbal que na verdade não apresenta um passado completamente remoto, que fique completamente lá atrás no tempo, né? Nós vamos estudar outra estrutura verbal que na verdade apresenta hábitos, serve para que a gente expresse hábitos no passado e também processo de desenvolvimento no passado, quer dizer, de uma ação que não acabou, que não tenha acabado. Enfim, vamos acompanhar um vídeo que aí fica mais fácil para você identificar. Observe. Quando éramos niños, uma vez ao mês íbamos a visitar o zoológico. A nosotros nos gostábamos mucho ver los animales. Veíamos muchos animales diferentes. Mi hermana tenía miedo de los cocodrilos y culebras. A mí me gustaba visitar a los leones, onças, tigres y los pájaros. Nuestros padres siempre se quedaban encantados con los monos porque eran divertidos y listos. Después de ver todos los animales, tomábamos helado e íbamos a casa.
Pois é, no vídeo que a gente acompanhou, a gente vê uma descrição, não é? A descrição de coisas que uma família fazia no passado. Só que, como você observou, o personagem não se expressava dizendo ações que fez, mas sim ações que costumava fazer, não é? Quer dizer, íbamos, gostávamos, veíamos, quedaban, eram, quer dizer, iam, gostavam, ficavam, viam, né? Quer dizer, esse verbo, ele está no passado, só que não é um passado completamente finalizado, certo? É um passado que indica ações que se costumava fazer. Vamos ver mais uma vez como é que ficam os verbos nesse tempo verbal e nesse modo verbal. Observe aí. Nós estamos tratando do que chamamos de pretérito imperfeito, tá? Pretérito imperfeito. E vejam, nosso personagem dizendo o que costumava fazer, né, no passado e não o que fez. É diferente você dizer o que você fez do que você costumava fazer. É como se você estivesse explicando. E na verdade é isso que você faz. Você está explicando alguns atos, algumas ações que você cometia, né? Então olha só. Quando éramos niños, quando éramos meninos, uma vez al mês, íbamos a visitar o zoológico. Íamos visitar o zoológico. A nosotros nos gostávamos muito ver los animales. Quer dizer, nós gostávamos de ver os animais, não é? Veíamos muitos animales diferentes. Víamos muitos animais diferentes. Mi hermana tenía miedo de los cocodrilos. Mi hermana tenía miedo de los cocodrilos e culebras. A minha irmã tinha medo de crocodilos e de cobras. A mim me gustaba visitar a los leones, onças, tigres e a los pájaros. Eu gostava de visitar leões, onças, tigres e pássaros. Nuestros padres siempre se quedaban encantados. Nossos pais sempre ficavam encantados com los monos, porque eram divertidos e listos. Eles ficavam encantados com os macacos, porque eles eram divertidos e espertos. Depois de ver todos os animales, o que a gente costumava fazer depois de ver todos os animais? Tomávamos helado e íbamos à caça. A gente tomava sorvete e íamos para casa. Então, com certeza vocês entenderam que esse tempo verbal, ele trata de explicar ações, né, que se fazia com frequência, tá certo? E ele também explica alguns processos que aconteciam ao mesmo tempo. Por exemplo, quando éramos niños, íbamos a visitar el zoológico. Quer dizer que enquanto as pessoas eram crianças, né? Olha só, enquanto eram crianças, iam visitar o zoológico, tá? Veja a próxima cartela. Olhem aí, mais uma vez, para você nunca mais esquecer. Quando falamos de ações que se repetiam ou eram habituais no passado, utilizamos o pretérito imperfeito do indicativo, pretérito imperfecto de indicativo, que é também equivalente ao pretérito imperfeito da língua portuguesa, né? Quer dizer, eu hablaba, eu falava. Eu comia, eu comia. Enfim, ele é parecidíssimo com esse tempo verbal que também existe
na língua portuguesa. Como a gente vai ver nas conjugações. Olha, a gente vai conjugar brevemente o pretérito imperfeito no... Quer dizer, a gente vai conjugar alguns verbos no pretérito imperfeito, tá certo? E o primeiro verbo é hablar. Verbo hablar. Seguindo o mesmo caso, a gente vai tirar a terminação AR, né? E achamos o radical hable. Ao radical hable, que é o que a gente encontrou aqui, ó, em cima, e é o mesmo que está aqui embaixo, nas conjugações, a esse radical nós vamos colocar as terminações aba, abas, aba, abamos, abais e aban. Vejam, yo hablaba, tu hablabas, ele de usted hablaba, nosotros hablábamos, vosotros hablabais, ellos, ellas, ustedes hablaban. Tá vendo aí? Verbo hablar conjugado no pretérito imperfeito. Outro verbo, agora um que termina com ER, é um verbo regular, assim como o verbo hablar, não é? Vou tirar a terminação ER, o verbo é aprender, tá? Agora, aprender, tiro a terminação ER, encontro o radical e conjugo. E aí nós temos terminações diferentes. É sempre assim, quando o verbo termina em AR, nós temos estas terminações, tá? Tem a letra A aqui aparecendo bastante. Quando termina em ER ou IR, temos outras terminações e aqui você percebe o acréscimo de um I, tá ok? Então fica, yo aprendia, tu aprendias, ele de usted aprendia, nosotros aprendíamos, vosotros aprendíais, ellos, ellas, ustedes aprendían, tá? Com as mesmas terminações, nós temos verbos regulares que terminam em IR, como é o caso do verbo escrever. Escrever. Para achar o radical é só tirar o IR e pronto. Acabou? Não, né? A gente vai colocar as terminações. Yo escrevia. Veja, era algo que eu costumava fazer no passado, com frequência. O ato de escrever, né? Eu escrevia muitas cartas. Yo escrevia muitas cartas. Pois é, a gente usa esse tempo verbal. Yo escrevia, tu escrevias, ele de usted escrevia, escrevia. Nosotros escrevíamos, nós escrevíamos. Vosotros escrevíais. E depois, último, ellos, ellas, ustedes escreviam. Professor, a gente vai decorar todas essas estruturas? Não, mas a gente vai pelo menos perceber e diferenciar, não é? Alguns tempos verbais no passado, que são esses três. Já vimos o passado simples, acabamos de ver o passado imperfeito e agora a gente vai conhecer o nosso próximo e último tempo verbal, que é pretérito perfeito composto. Pretérito perfeito composto. Vamos acompanhar um vídeo, então? Observe aí. Hoy el día ha amanecido muy soleado y con el cielo despejado. Me he levantado a las 6 de la mañana. Me he vestido y he ido a preparar el desayuno. Luego, hemos desayunado mi marido y yo, y hemos hablado un poco sobre nuestro trabajo,
Como de costumbre, ele ha leído el periódico para ponerse informado, mientras yo escuchaba atenta los comentarios. Enseguida hemos ido a trabajar. He terminado de trabajar a las 5 de la tarde. Después he ido a correr en el parque. Hoy ha sido un día muy interesante. Ótimo. Vimos aí agora uma pessoa contando o que ela fazia, né, de costume, que na verdade o que ela fez hoje, não é? No dia de hoje. E para ela tratar do que ela fez no dia de hoje, ela usou uma estrutura verbal diferente. Uma estrutura verbal que mantém relação com o presente. Quer dizer, embora ela fale que fez algo no passado, esse passado está próximo ao presente, tá certo? Vamos ver mais uma vez as ações que ela realizou. Observe aí. Veja que é como se fosse um diário, né? Viernes 14 de julho. Quer dizer, sexta-feira, 14 de julho. E aí a pessoa escreveu: Hoy el día amanecido, muy soleado y con cielo despejado. Olha aí. O que a gente vai enfatizar? O verbo, né? Vamos ver cada verbo que foi usado aqui. El día ha amanecido. Quer dizer, amanheceu com muito sol, né? Ensolarado o dia amanheceu ensolarado. E depois, me he levantado a las 6 de la mañana, me he vestido y he ido a preparar el desayuno. Quer dizer, eu me levantei às 6 da manhã, me vesti, fui preparar o café da manhã. Luego hemos desayunado, mi marido e yo. Logo nós tomamos café da manhã e hemos hablado um pouco sobre nossos trabalhos. Nós falamos sobre nossos trabalhos. Como de costumbre, ele ha leído el periódico, ele leu o jornal, mientras yo escuchaba atentas sus comentarios. Enseguida hemos ido a trabajar. Em seguida fomos trabalhar. He terminado de trabajar a las 5 de la tarde. Después he ido a correr en el parque. Quer dizer, terminei de trabalhar e depois fui correr no parque. Corri no parque. Finalmente, hoy ha sido um dia muito interessante. Hoje foi um dia muito interessante. E o que a gente pode notar nesse verbo é que ele é composto mesmo, né? Olha aqui, temos uma palavrinha, uma palavra aqui, não é? A, e outra palavra aqui. Ha amanecido. Uma palavrinha aqui e outra em seguida. Uma aqui e outra posteriormente. E assim como a gente vê nos outros casos. Por quê? Como o próprio nome já diz, essa estrutura é composta, certo? Então não vai ser apenas uma palavra, vai ser mais de uma palavra. Veja, a gente estava, por exemplo, estudando isso aqui, ó. Yo viajé em 2016. Uma estrutura simples, não é? Yo viajé. Agora veja que nós vamos tratar de uma estrutura composta. Yo he viajado por la mañana. Olha aí. Onde está a estrutura verbal? Está aqui. He viajado. Como é que eu vou traduzir?
viajei, viajei, porque no português vai ser traduzido assim mesmo, tá certo? Eu não vou traduzir tenho viajado pela manhã. Eu vou traduzir como se fosse o passado simples do português. Eu viajei. Qual é a diferença? A diferença é que viajei se refere a um tempo, a um passado remoto, a algo que ficou para trás, não é? Um passado que tem certo tempo, tá? Ao contrário deste aqui, veja, agora nós estamos à tarde, não é? Eu poderia dizer que eu viajei pela manhã. Amanhã ainda tem um vínculo com a tarde, certo? O dia não terminou ainda. Então, esse passado aqui, ele mantém relação com o presente, tá certo? Então, veja aí a estrutura. Pretérito perfeito composto é usado para falar do passado, certo? E aí a gente tem que usar esse verbo para nos referirmos a ações que aconteceram em um passado recente. Essa é a palavrinha-chave. São as palavras-chave. Passado recente. Tá ok? Para formar esse tipo de passado, nós vamos precisar de duas palavrinhas. O verbo haber, conjugado no presente, e um verbo principal no particípio. O que isso quer dizer? Quer dizer isto aqui, ó. Nós temos aqui o sujeito, não é? Que é a pessoa que vai cometer, que vai realizar a ação. E para formar o pretérito perfeito composto, eu preciso do verbo auxiliar, que é o verbo haber, como a gente viu na cartela anterior, mais um verbo no particípio, né, que vai ser o verbo, no caso, o verbo principal, aquele que vai apresentar a ação que foi cometida. Vamos ter que conjugar o verbo haber no presente, como a gente vê aqui. Yo, tu has, ele, usted, a. Nosotros hemos, vosotros sabéis, ellos san. Acabou? Não. Aí eu venho aqui, ó. Yo he trabajado. Yo he comido. Yo he bebido. Estes verbos estão no particípio. Quem se lembra do o que significa, né, o particípio? O particípio, ele apresenta uma ação que já foi realizada. E os verbos terminam em ado ou ido, ok? Então, vejam, os verbos terminados em ar vão ter o particípio em ado. Verbos terminados em er vão formar particípio em ido. E verbos terminados em ir, particípio em ido também, tá? Exemplos. Hablar termina com a R, hablado. Falar, falado. Tener termina com ER, fica tenido. Ter, tido. Finalmente, verbo salir, que termina com IR, vai ter o particípio salido, saído. Praticando rapidamente aqui, ó. Amar, como é que fica? Esse é o radical e a marca do particípio é esta, amado. Verbo beber. Aqui temos o radical, é só tirar o ER e depois acrescentar ido, bebido. Também temos abaixo o verbo partir. Vou formar o particípio assim, ó. Partido. Amado, bebido, partido. Ok? Pois é, gente. Deixa eu só formar algumas frases aqui com o
pretérito perfeito composto, para você não ficar muito perdido. Então, veja só. Vamos dizer que o estudante fez o exercício de manhã, como é que fica? El estudiante ha hecho, vou colocar la tarea por la mañana. Cadê o nosso verbo? El estudiante ha hecho, olha aí, fez, não é? Aqui é o verbo hacer, esse aqui é o particípio, é um particípio irregular. Quer dizer, el estudiante ha hecho la tarea por la mañana. Professor, por que que eu não poderia colocar aqui, por que que eu não poderia colocar o verbo hizo, que significa fez? El estudiante hizo la tarea por la mañana. Porque a gente tem por la mañana, que nos traz um passado recente, tá? Então eu teria que usar essa estrutura, ha hecho, ok? Se eu quisesse usar o hizo, que é o passado simples, eu teria que fazer uma alteração aqui. Eu teria que apresentar uma palavra que expressasse um passado, lá no passado mesmo, que poderia ser muito bem a palavra ayer, tá? Aí sim, fica tudo bem. Agora combina o verbo mais aqui o marcador temporal e a frase fica ótima, tá? El estudiante hizo la tarea ayer. O estudante fez a tarefa ontem. A sua aula continua no próximo vídeo.